Então, vamos começar hoje um tema novo. A gente vai começar, na verdade, um livro novo chamado Sefer HaHinur. Vamos só entender um pouquinho qual que é o conceito desse livro. Então, vamos começar explicando o que não é esse livro. Isso não é uma aula de alahot, não é para aprender na prática o que a gente faz, como a gente faz as mitzvot. É um curso, entre aspas, um pouco mais teórico, para a gente, Bezrat Hashem, conseguir entender um pouquinho das raízes espirituais das mitzvot, entender as 613 mitzvot da Torá. Obviamente, a gente não vai conseguir ver as 613 mitzvot, porque tem muitas mitzvot que, na prática, hoje em dia, a gente já não faz mais e que já talvez não tem mais muito a ver com o nosso dia a dia. Por exemplo, o Hafetz Haim, ele tem um livro que fala sobre as mitzvot que a gente pode fazer hoje em dia sem o nosso Beit HaMikdash. E, infelizmente, a gente perdeu a capacidade de fazer muitas mitzvot. Então, a gente vai focar principalmente nas mitzvot que fazem mais parte do dia a dia, ou que a gente vai ver, existem algumas mitzvot mesmo que a gente já não faz mais hoje em dia, mas elas carregam mensagens incríveis para a nossa vida e que vale a pena a gente conhecer. Eu vou dar um exemplo. A gente vai ver uma das primeiras mitzvot da Torá, é a mitzvah do Korban Pesach. E a gente vai ver que todos os detalhes de como era oferecido o Korban Pesach, ele tem um monte de mensagens também de mussar, de como viver, de como se comportar, de como a gente pode influenciar o nosso interior através de atos externos que a gente faz na vida. Então, a gente meio que vai escolher a dedo quais mitzvot que a gente vai se aprofundar e quais não, talvez não se aplicam tanto para a nossa vida e são mitzvot difíceis da gente entender, talvez essas a gente vai pular. Mas a gente vai tentando ver, óbvio, tudo que a gente sentir que vale a pena, que tem aqui algum ensinamento importante para a nossa vida, obviamente que a gente vai tentar se aprofundar. Então, como a gente falou, o Sefer HaHinur, ele vai trazer as 613 mitzvot, é um livro extenso, ele vai dividindo as mitzvot de acordo com a forma que elas vão, a ordem que elas vão aparecendo nas parashiot da Torá. Então, de acordo com cada parashá da Torá, ela vai, o Sefer HaHinur vai trazer quais são as mitzvot que aparecem nessa parashá, vai trazer para cada mitzvah quais são os shorashim, as raízes espirituais, um pouquinho da definição dessa mitzvah, qual é a aplicação prática, com alguns detalhes, mas, de novo, por não ser um livro de Alahá, muitas vezes ele vai jogar aqui, olha, essa mitzvah, será que se aplica também para esse caso, para aquele caso, para que tipo de animal? Só que ele não responde, ele simplesmente joga aqui todas as possibilidades e traz qual é a fonte, em especial no Talmud, aonde é discutido sobre os detalhes dessa mitzvah. Então, a gente sabe, temos a Torá Shebirtav, a Torá Shebe'al Peh, a Torá escrita e a Torá oral, e as mitzvot são da combinação dessas duas coisas. O Sefer HaHinur, em geral, vai trazer para cada mitzvah qual é o versículo da Torá que a gente aprende, e um detalhe interessante também, que ele sempre aponta, como tudo, Baruch Hashem, dentro do judaísmo, a gente tem discussões, tem machlokot, tem disputas sobre opiniões. As 613 mitzvot da Torá não é consenso, não existe um consenso de quais são as 613 mitzvot da Torá. Existem muitas discussões, existem muitas opiniões diferentes. Ele vai trazer o Sefer HaHinur, em geral, quando tiver uma diferença de opiniões, que certa mitzvah é considerada uma das 613 mitzvot por um comentarista, mas não é pelo outro, ele vai chamar a atenção disso. Então, a gente vai ver que a gente tem aqui algumas opiniões diferentes. Obviamente, nas mitzvot principais, não existe discussão nenhuma, mas a gente vai ver que nos detalhes, muitas vezes a gente tem machloket, se isso é uma das 613 mitzvot da Torá ou não. Muitas vezes
um comentarista considera que uma mitzvah está incluída dentro de outra mitzvah, enquanto outro comentarista considera que são duas mitzvot independentes. Obviamente que eles têm todo um embasamento para considerar isso como uma mitzvah única ou como duas mitzvot diferentes. Então, só para ninguém aqui achar que a gente vai ter aqui uma aula de Halachá, com todos os detalhes de todas as mitzvot, não é a ideia a gente ter uma aula de Halachá na prática. Óbvio que a gente vai entender muito melhor como funcionam as mitzvot, qual é a raiz espiritual dessas mitzvot, mas não vamos sair daqui sabendo todos os detalhes. Óbvio que isso tem livros que se dedicam para explicar cada detalhe. O Hafetz Haim escreveu um livro chamado Mishnah Brurá, que tem 6 volumes só de uma parte do Shulchan Aruch, do nosso Código de Leis. Do Shulchan Aruch são mais de 20 livros que são gigantescos, trazendo todo o detalhamento. Tem o Rambam, o Maimônides, que ele tem também todos os livros dele, inclusive das mitzvot, que a gente não faz mais hoje em dia. Ele tem detalhes de como funciona as mitzvot de Korban, as mitzvot associadas com o nosso Beit HaMikdash, com o nosso templo. Aqui estamos me fazendo uma boa pergunta. As 613 mitzvot, o que a gente chama de Tariag mitzvot, são as mitzvot da Torá. São todas que estão explícitas na Torá. Isso não inclui todas as mitzvot que são derabanan, que são mitzvot rabínicas. Essas não vão estar incluídas aqui no Sefer HaChinuch. Em geral, as mitzvot rabínicas são mitzvot para proteger a Torá. O primeiro ensinamento do Pirkei Avot ensina para a gente assuciar a Torá, façam proteções para a nossa Torá. Então, muitas leis de Rabanan vão ser, na verdade, só para fazer uma proteção, para que a gente não chegue nem perto, Deus nos livre, de fazer uma transgressão da Torá. Isso é muito evidente, por exemplo, nas halachot, que envolvem a kashrut. Muitas proibições rabínicas, muitas leis rabínicas em relação a kashrut, são para que a gente não chegue nem perto de Deus nos livre fazer uma transgressão da Torá. É óbvio que, não tirando a importância das mitzvot de Rabanan, é muito grave a gente tratar as mitzvot rabínicas com desprezo. Não é da Torá, então não me importa. Não é verdade. Mesmo na Torá, a gente vai ver que tem uma das 613 mitzvot da Torá, é escutar os sábios de cada geração, mitzvah da Torá. Então, cada mitzvah de Rabanan, cada mitzvah rabínica, de certa maneira, ela também é uma mitzvah da Torá. Ela está conectada com essa mitzvah da Torá, mas isso está lá para o final da Torá, lá na Parashá Shoftim, no último livro da Torá. Então, vamos ver o outro detalhe aqui, muito interessante. Eu acho que vale a pena. Só antes da gente começar, eu queria ler o primeiro Rashi da Torá, e vocês já vão entender por que esse Rashi aqui é tão importante. A Torá, ela começa com as palavras Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus ele criou os céus e a terra. Então, o primeiro comentário do Rashi, talvez a gente não vai conhecer todos os Rashis da Torá, mas pelo menos a gente pode falar que o primeiro Rashi a gente conhece. Bereshit amar Rabi Yitzchok. Então, os nossos sábios falam que quem era Yitzchak? O pai do Rashi, Rav Shlomo ben Yitzchak. Então, ele está falando, o Rabi Yitzchak é o próprio pai dele. Ele começa os comentários da Torá fazendo a mitzvah de Kibud Avim, de honrar o pai dele. Lo yatzarich leatchil et Torá, eila mi achodesh hazeh lahem. A Torá deveria começar com o pasuk achodesh hazeh lahem, shehi mitzvah rishonah shenitztavu Israel, que é a primeira mitzvah que foi ordenada para Am Israel. O que quer dizer isso? As mitzvot para o povo judeu só começam no segundo livro da Torá, no Sefer Shemot. Então, o primeiro livro da Torá, praticamente a gente vai ver que não tem mitzvot. O Sefer Bereshit é o livro que conta a história da criação do mundo, as 10 gerações até Noah, 10 gerações de Noah até Abraham,
Avraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov tem os 12 filhos, eles acabam indo para o Egito, e assim termina o Sefer Bereshit com a morte do Yaakov Avino e o falecimento do Yosef. E assim a gente vê que é um livro inteiro praticamente só de historinhas. Então, o Urashi faz a pergunta interessante: por que a gente não começou a Torá? A Torá é um livro de alahot, é um livro de ensinar como a gente vive a vida. Então, a gente deveria começar. A gente vai ver que só a partir da 4ª mitzvah da Torá realmente é uma mitzvah que foi entregue para o povo judeu. As 3 primeiras mitzvot a gente vai ver que a gente aprendeu dos nossos patriarcas, mas não foi ordenado para Am Israel como um povo. Foram mitzvot pontuais que os nossos patriarcas trouxeram para o mundo, mas a primeira mitzvah que a gente vai ver que foi entregue para o povo judeu é a 4ª mitzvah da Torá, que já é lá no Sefer Shemot, na Parashá Bo. Então, a mitzvah de Kiddush HaChodesh, de santificação do novo mês, que foi entregue para o povo judeu 15 dias antes da saída do Egito, no Rosh Chodesh, no início do mês de Nissan, quando o povo judeu saiu no dia 15 de Nissan do Egito. Então, no começo do mês de Nissan, foi a primeira mitzvah que o povo judeu recebeu. Então, o Urash está perguntando por que a Torá não começou lá? Se a Torá é um livro de leis, é um livro de alahot, um livro de como a gente deve se comportar, deveria ter começado só lá. Quer dizer, temos um livro inteiro e mais algumas parashiot do 2º livro que praticamente não tem mitzvot. O Matam Patar Bereshit, por que começou aqui com toda essa historinha do Bereshit, a história da criação do mundo, a história dos patriarcas? Olha que incrível a resposta para a gente guardar. Mishum koach masav igid leamo latet lachem nachalat goim. Isso para a gente entender a força que tem de Deus ter entregue para a gente a terra de Israel, a nossa herança da terra de Israel. Sheim yomru mot haolam, porque se as nações do mundo um dia vierem cobrar lei Israel, listim atem, se vierem para a gente falar, vocês são ladrões de terra. Por que somos ladrões de terra? She kavashtem martzot, she shiva goim, vocês roubaram a terra dos 7 povos que viviam em Eretz Israel. Omrim lahem kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu. O que a gente vai responder para quem vier com esses argumentos? Olha, escuta aqui. O mundo foi criado por HaKadosh Baruch Hu, o criador do mundo. Ele criou tudo, todas as terras são dele. O Bará, ele criou Venatna, Lasher Yashar Beinav. Ele dá para quem ele bem entender. Então, ele começou Birtsono Natna Lahem. Ele, num certo momento, teve vontade de dar para esses 7 povos. O Birtsono Natla Mehem. E também ele teve vontade de tirar dos 7 povos Venatna Lanu. E ele deu para a gente, através de Abraham, através de Yitzhak, através de Yaakov. Ele prometeu a herança da terra de Israel. Então, aqui só uma curiosidade. A Torá, ela já começa aqui apontando que a gente deveria estar começando a Torá só do 2º livro, porque lá que vão começar as mitzvot. Mas a gente vai ver que o Sefer Bereshit, ele vai ter 3 mitzvot. Vamos só adiantar: a mitzvah de Prurvu, a mitzvah de crescer e multiplicar, que isso foi entregue na criação do mundo. Na própria criação do mundo, a gente aprendeu aqui essa mitzvah que foi dada para o ser humano de crescer e multiplicar. Depois disso tem a mitzvah de Brit Milá, que isso a gente aprendeu através do nosso patriarca Abraham. E a terceira mitzvah, Shelo lechol gida nashe, a gente não pode comer o nervo ciático, que a gente aprendeu isso do nosso patriarca Yaakov, logo depois da luta que ele teve com o anjo, aquele anjo da guarda do Esav, que ele saiu ferido na coxa. Logo depois vem a Torá e ensina para a gente a proibição de comer o nervo ciático. Depois disso, a gente vai fazer um salto, a gente já não vai mais entrar em nenhuma outra paraxá do Sefer Bereshit,
E a quarta mitzvah, como a gente falou, já é no Sefer Shemot, na Parashá Bo, que fala sobre a mitzvah de Kiddush HaChodesh, a santificação do mês, que é realmente a primeira mitzvah que foi entregue para o povo judeu como um povo. Então, vamos lá começar a primeira mitzvah. Então, Bereshit yesh ba mitzvah taseh achat. Aqui ele sempre vai apontar se a mitzvah é uma mitzvah aseh ou se é uma mitzvah lo taseh. Se é uma mitzvah positiva, um comando que a gente deve fazer, ou se é uma mitzvah lo taseh, se é uma proibição, não faça alguma coisa. Então, a primeira mitzvah da Torá é uma mitzvah aseh, é uma mitzvah positiva, vehi mitzvah priá urviá, literalmente mitzvah de frutificar, priá de perot, de pri, e de reviá, de learbot, de aumentar, que vocês frutifiquem e que vocês se multipliquem, quer dizer, mitzvah de procriação, da gente trazer filhos para o mundo, para que o mundo ele possa existir. Shenemar, como está escrito, então ele vai trazer aqui a fonte da Torá, Bereshit, Aleph, Chavchet, Bereshit, o capítulo 1, o versículo 28, Vaivare Rotam Eloquim, Deus abençoou a eles, quer dizer, os seres humanos, Adam e Havá, Vaiomer Lahem Eloquim, pro Urvu, e disse Deus para eles, quer dizer, um comando para eles, que vocês possam frutificar e se multiplicar. Mishorshei mitzvazu, qual é a raiz que está por trás dessa mitzvah? Kedei sheye haolam meyushav, para que o mundo ele esteja habitado. Deus criou o mundo para que existam pessoas morando aqui e vivendo aqui no mundo, como está escrito no Talmud, no Tratado de Gitin, She'Hashem Baruchu Hafetz Bishuvô, porque Deus ele deseja que o mundo ele seja habitado, que o mundo tenham assentamentos de pessoas, Kidirtiv, como está escrito no profeta Yeshayahu, Lotou Bra'a Lashevet Yatzara. Eu não criei para que fosse o caos, eu criei para que o mundo ele seja habitado, para que as pessoas vivam aqui no mundo material. Vehi mitzvah gdolah, e essa primeira mitzvah é uma mitzvah importantíssima. Shebesibatah mitkayemot kol mitzvot baolam, porque através dessa primeira mitzvah a gente pode cumprir todas as outras mitzvot do mundo. Ki livnei adam nitnu, porque as mitzvot foram dadas para seres humanos, para as pessoas. Se não tiver pessoas, não tem mitzvot, não tem como cumprir todo o resto da Torá. Velole malachei achare, as mitzvot não foram entregues para os anjos. Então precisa ter gente no mundo, e a maneira de ter gente no mundo é através da gente cumprindo a mitzvah de prurvu, da gente crescer, multiplicar e sejam frutíferos. Então interessante que algumas vezes na história a gente vê pessoas que através de cálculos errados eles acabaram até mesmo, em alguns casos, sendo castigados por causa disso. Um exemplo clássico, Hiskiau Ameler, o rei Hiskiau, ele teve intenções excelentes, mas ele tomou uma bronca muito dura de Deus. Hiskiau Ameler, ele era muito tzadik, o rei Hiskiau, ele era uma pessoa muito reta, que andava nos caminhos de Deus, mas ele decidiu que ele não ia casar, ele não queria casar, ele não queria ter filhos, porque ele tem um nível espiritual tão alto que ele sabe por profecia que ele vai ter um filho Urachá, que vai desviar o povo judeu atrás das idolatrias, e ele não quer ter esse filho Urachá. Então Deus manda o navio, o profeta, para avisar o Hiskiau estava doente, e ele recebe a visita do profeta, o profeta fala para ele, Hiskiau, Deus pediu para eu te avisar que você vai morrer. E ele falou, por quê? Ele falou, porque você não cumpriu a vontade dele, você não quer se casar, você não quer ter filhos, você não está cumprindo a vontade dele, e ele se justifica, mas eu não casei, não quero ter filhos, porque eu sei que meu filho vai ser um rachá. E o profeta fala para ele, isso não é da tua conta, Deus não pediu para você fazer contas, Deus te deu a mitzvah de prurvu, você tem que casar e ter filhos, não é da tua conta.
se o filho vai ser rachá, vai ser perverso, não vai ser perverso, isso não é problema teu. Então ele fala, então vamos fazer o seguinte, então eu vou casar com a tua filha, ele fala pro Navi, pro profeta, e quem sabe, com o mérito dos dois, o meu filho não sai araxá, e o profeta fala para ele, esquece, Deus já decretou e não tem mais volta, você vai morrer. E ele vira as costas e vai embora. E está escrito que o Hizquiel, ele se voltou para a parede para rezar, e o Talmud fala que parede? A parede do coração dele. Ele rezou com todo o coração, com toda a kavaná, com lágrimas, ele pediu perdão para Deus, e o profeta, no meio do caminho, recebe o comando de Deus, volta para o palácio do Hizquiel Amelech e avisa ele que eu escutei a tefilá dele e eu vou acrescentar muitos anos de vida para ele. E assim, Hizquiel Amelech, ele casou com a filha do profeta e mesmo assim nasceu um filho rachá que afastou muitas pessoas do povo judeu atrás das idolatrias. Então, a gente não está aqui para fazer contas, a gente está aqui para cumprir as mitzvot que Deus ordenou. O Rav Tauber Zeher Tzadik Livrachá, várias vezes ele veio para o Brasil para dar palestras. Em uma das palestras, ele contou uma história da vida dele impressionante. Ele conta que a mãe dele, ela na época da Shoah, ela continuava tendo filhos no meio do Holocausto, e as pessoas falavam para ela, a senhora está louca? Para que a senhora está colocando filhos no mundo para morrerem, para serem assassinados pelos nazistas? E ela falava, olha, isso não é minha conta. A minha conta é cumprir a vontade de Deus. Deus pediu prurvu. Eu estou cumprindo o que ele pediu. Ela tinha 8 filhos. Ela estava grávida do 9º filho. Ela foi pega pelos nazistas. Justamente por estar grávida, foram fazer experiências médicas nela. Ela acabou perdendo, por causa dessas experiências que os nazistas faziam, nazistas Imar Shemam, que sejam apagados da história do mundo. Ela acabou perdendo esse 9º filho, mas acabaram esquecendo ela desamarrada lá no laboratório, e assim ela conseguiu, Baruch Hashem, graças ao 9º filho, que acabou não nascendo mais, esse bebê salvou a vida dela, ela conseguiu fugir do laboratório, e olha que incrível, quando terminou a guerra, ela descobriu que os 8 filhos tinham sobrevivido. Então, Baruch Hashem, a gente não tem que fazer contas. O primeiro que acabou fazendo também, uma história famosa da Torá, Amram. Quem é Amram? O líder do povo judeu, o pai de Miriam e de Aaron, Aaron a Cohen. A Miriam tinha 5 anos quando Amram decidiu que ele vai se separar da sua esposa Yoheved. Por quê? Para que eu vou ter filhos? Para os mitzrim, os egípcios, jogarem nossos bebês no rio, para matarem nossos bebês nos tijolos, nas construções, todo esse sofrimento, como eles maltratam a gente. Para que trazer filhos para o mundo nessas condições? E ele se separou da Yoheved. O que aconteceu? Como ele é um grande líder, o povo inteiro seguiu o exemplo dele. Todo mundo começou a se divorciar das suas esposas para não ter mais filhos. Vem a Miriam, com menos de 5 anos de idade. A Miriam vira para o pai e fala, pai, você está sendo pior do que o faraó. Ele decretou a morte dos meninos. Você decretou a morte dos meninos e das meninas. Fora isso, o faraó ele está tirando o olamazé, o mundo material das pessoas, mas todo bebê que morre nesse mundo vai para o olamabá, vai direto para o mundo vindouro. Você não está permitindo que os bebês venham para o mundo, você está tirando esse mundo e o mundo vindouro dos bebês. Você está sendo mais cruel que o faraó. Uau! Quando o Amram escutou isso, na hora, olha o que é um tzadik de verdade, uma menininha de menos de 5 anos, podia ter virado e falou, filha, fica na sua, vai brincar de boneca e me deixa em paz. Não! Amram, ele fala para a filha, falou, verdade, você tem razão, eu vou voltar e vou casar de novo. Ele casa de novo com o Yoheved, e desse novo casamento nasce ninguém mais, ninguém menos do que Moshe Rabbeinu, o salvador de Am Israel. Então, não estamos aqui para fazer contas. Hashem falou, prurvo, a gente deve crescer e multiplicar, então temos uma mitzvah da Torá. Só que ele não traz isso mais para saber, a opinião da maioria dos comentaristas é que a gente cumpre a mitzvah de prurvu com um casal, um menino e uma menina. Dessa maneira, a gente já cumpriu a mitzvah de prurvu.
Dinei a mitzvah, quais são as leis, né, os detalhes, a gente vai ver que ele vai jogar muitas ideias, mas ele não vai trazer a halachá na prática, como a gente explicou. Matai hayav adam lasok ba, a partir de quando a pessoa ela tem obrigação de se ocupar com essa mitzvah. Vekama banim yelo veipater, quantos filhos a pessoa tem que ter para se isentar, para poder falar que ele já cumpriu essa mitzvah. O meize mitzvot, o patur beaskobazô. Então, aqui só para explicar, a gente vai ver que dentro das mitzvot tem conceitos muito importantes para toda a Torá. Existe um conceito de osek be mitzvah, patur mina mitzvah. Quando você se ocupa de uma mitzvah, você está isento de outras mitzvot. Óbvio que tem que saber quando isso se aplica, quando isso não se aplica. Um exemplo, no Tratado de Masechet Sukkah, no Tratado de Sukkah está escrito uma pessoa que está no meio da mitzvah de soltar uma pessoa que foi sequestrada, uma pessoa que está presa. Essa pessoa está isenta de dormir na Sukkah, de comer na Sukkah, porque ele está no meio de uma mitzvah importante, então você está isento de outras mitzvot. Ele fala, quando essa mitzvah de prurvu, que você está se ocupando dela, te isenta de outras mitzvot da Torá, veyeter pratea mevoarim beyevamot perekvav. Então, para quem quiser se aprofundar, o Talmud no Tratado de Yevamot, no 6º capítulo, ele trata sobre essa mitzvah. O Bebrachot, também no Tratado de Brachot, fala bastante dessa mitzvah. E no Shulchan Aruch, Revenaezer. Então, quer dizer, aqui ele vai trazendo todas as fontes para quem quiser depois se aprofundar, todos os dinim, todas as leis, quando se aplica, como se aplica. Óbvio que é um material extremamente vasto e detalhado. E, por exemplo, o Hafetz Haim, na Mishnah Brurá, ele traz todas as opiniões, esse opina assim, e esse discorda e fala que é assim. Então, tem muita coisa, Baruch Hashem, para a gente poder estudar na nossa vida, para poder aprender as leis da Torá. Venoeged bekol makom u bekol zman. Essa mitzvah se aplica em qualquer lugar, em qualquer época. O que ele quer acrescentar com isso? A gente vai perceber que tem mitzvot que só se aplicam na terra de Israel. Então, por exemplo, muitas coisas agrícolas é só para kedushá, para a santidade da terra de Israel. Tem coisas que só se aplicam na época que temos o Beit HaMikdash, mas aqui essa é uma mitzvah que se aplica em qualquer lugar, se aplica em qualquer época do mundo. Vechayav adam leishtadel ba misheu raui lá. E a pessoa tem que se ocupar para tentar cumprir essa mitzvah. Obviamente, para quem é apropriado que ele possa cumprir essa mitzvah, Deus nos livre, todo mundo perguntar, mas e se a pessoa tem um problema médico, se essa pessoa não pode ter filhos? Isso são cálculos de Hashem, não são cálculos nossos. A gente não questiona Hashem, a gente faz a nossa parte dentro do que é possível o ser humano fazer. Se precisar fazer um tratamento, tentar a pessoa engravidar, mas a gente sabe que no final das contas, sempre a vontade de Hashem, ela que vai prevalecer. Veu asman shenatnu hachamim. Então, quando que é a idade que os hachamim eles estipularam que a pessoa deve começar a se preocupar de cumprir essa mitzvah? No Pirkei Avot está escrito que a partir de 18 anos a pessoa, o homem já deve estar pensando em casar para poder ter família, para poder cumprir a mitzvah de Prurvu, que ele deve lissar isha, ele deve pensar em se casar com uma esposa para poder cumprir essa mitzvah. O mitzvah zu eina mutelet ala nashim. Olha que interessante, essa mitzvah não se aplica para mulheres. A obrigação de ter filhos é obrigação dos homens e não das mulheres. Vê a mevatla, batela se, e aquele que não cumpre essa mitzvah, de novo, porque não quis cumprir, porque usou métodos anticoncepcionais e não queria ter filhos. Hoje em dia é mais normal quererem ter um cachorro do que querer ter filhos. Aquele que não teve filhos, porque escolheu não ter filhos, ele fez bitul mitzvat aser, ele cancelou, anulou uma mitzvah positiva da Torá. Ve'onsho gadol meod. A gente explicou
por essa mitzvah ser uma mitzvah muito importante, que todas as outras mitzvot da Torá dependem dessa mitzvah, aquele que mevatela, aquele que anula essa mitzvah, está fazendo uma grande transgressão e vai ter um grande castigo. 2 exemplos da Torá de castigo daqueles que anulam essa mitzvah: os 2 filhos de Aaron, o Nadav e Aviú, que morreram na inauguração do Mishkan. Existe no Talmud vários motivos por que eles acabaram falecendo. Um dos motivos trazidos, olha que interessante, fora o motivo explícito na Torá, que eles ofereceram um fogo estranho, um incenso que Deus não tinha pedido, o Talmud traz um outro motivo, que eles não quiseram casar e ter filhos. Apesar de já terem chegado na idade de se casar, eles escolheram que eles não queriam se casar e não queriam ter filhos, e eles acabaram sendo punidos com morte celestial. Outro caso são Er e Onan, são 2 filhos de Yehudá, o filho de Yaakov Avino. Então, os filhos de Yehudá se casaram com uma grande tzadiká chamada Tamar. A Tamar, o primeiro marido, ele não queria que ela engravidasse porque ela ia engordar da gravidez, ele queria que ela tivesse sempre linda, impecável, e ele não queria que ela engravidasse. Deus matou de novo Mitab Dei Shammai, uma morte celestial. O irmão se casou com ela, o Onan, na mitzvah de Ibum, que Bezrat Hashem lá para frente a gente vai explicar o que é essa mitzvah de levirato, a mitzvah de se falece um homem sem ter filhos, o irmão dele casaria com a viúva. A gente vai ver que essa mitzvah não se aplica mais na prática hoje em dia. Mas o Onan se casa com Tamar também. Ele não quer ter filhos com ela, e Deus também mata o Onan, também uma mitab dei Shammai, uma morte celestial. Então já deu para a gente perceber que aquele que não quer cumprir essa mitzvah, ele pode ter aqui um castigo muito duro. Shemare beatzmo. Por que é tão duro o castigo? Porque ele está demonstrando Sheinor otze leashlim chefetz Hashem. Ele não quer cumprir a vontade de Hashem, de que o mundo seja habitado, que o mundo tenham pessoas que possam cumprir as mitzvot da Torá. Então, essa é a mitzvah, a primeira mitzvah da Torá, mitzvah de Prurvo. Parashat Noach em ba mitzvah. Toda Parashat Noach não tem absolutamente nenhuma mitzvah da Torá. Depois, a segunda mitzvah da Torá, mitzvah de Milá, aonde aparece na Parashá Lech Lechá, Parashá que Avraham Avinu sai da sua casa e vai lá para a terra de Israel. Lech Lechá yeshba mitzvah aseachat. A Parashá Lech Lechá tem uma mitzvah positiva, vehi mitzvah Milá, a mitzvah de Brit Milá, Shenemar, Zot Briti asher tishmeru beini u beinehem. Então aqui Bereshit Yud Zain Yud, Bereshit, o capítulo 17, versículo 10, fala o seguinte: Zot Briti, esse é o meu pacto, Asher Tishmeru Beini u Beinehem, que vocês vão cuidar, vocês vão guardar esse pacto entre eu e vocês, o Ben Zarachá Harech, e também isso vai valer para os seus descendentes lá para frente, Imolachem Kol Zahar, todo menino homem que nascer, ele vai ser feito o Brit Milá, ele vai passar pela mitzvah da circuncisão. Avraham Avinu fez isso já com 99 anos, mas a mitzvah é que a gente faça isso com o bebê no seu 8º dia de vida. Só interessante como é incrível as mitzvot e como a gente percebe que tem alguma coisa muito forte espiritual. Infelizmente, muitos judeus se afastam dos caminhos da Torá, já não cumprem Shabat, já não cumprem Kashrut, já não cumprem um monte de mitzvot importantíssimas, mas por algum motivo todo Yehudi continua fazendo Brit Milá, por mais afastado, por mais assimilado que um Yehudi ele possa estar, por algum motivo o Brit Milá, quer dizer, qual é a lógica de uma mitzvah assim tão difícil de pegar um bebê de 8 dias de vida e fazer o Brit Milá, fazer uma cirurgia nesse bebê, que a gente costuma fazer sem anestesia nenhuma? Quer dizer, qual a lógica
que bem essa mitzvah, quer dizer, kashrut não é guardado, Shabat não é guardado, mas por algum motivo essa mitzvah o povo judeu acaba guardando por todas as gerações. Então, isso é um dos exemplos o quanto essa é uma mitzvah muito profunda espiritualmente. Só um detalhe interessante, médicos alemães, quer dizer, não tem nada a ver com judaísmo, eles fizeram uma pesquisa sobre a protrombina B. Protrombina B, no nosso corpo, é responsável pela coagulação do sangue. Então, a gente sabe que Deus nos livre se a pessoa tem uma ferida e o sangue não coagula, como acontece, tem algumas doenças que isso acontece. Então, aqui, a pessoa entra em risco de vida se o sangue não coagula. Então, essa protrombina B, ela é produzida pelo corpo e a função principal é fazer a coagulação do sangue. Os médicos, um médico alemão, ele foi pegando desde o nascimento e ele foi medindo as taxas de protrombina B no sangue do ser humano e ele chegou numa conclusão incrível. As taxas elas vão subindo desde o nascimento, no 8º dia de vida chega em 110% e depois volta e daí para frente estabiliza em 100%. Então, olha que incrível. Se a gente perguntasse para um médico, então, qual o melhor dia da vida do ser humano para fazer uma cirurgia, ele ia responder no 8º dia de vida, que justamente é o dia que a gente faz o Brit Milá. O número 7 representa o mundo material, o número 8 representa o transcendental, quer dizer, a mitzvah de Brit Milá é para a gente transcender de uma existência material para uma existência mais espiritual. Então, a gente sabe que tem, com certeza, um impacto espiritual muito grande e vamos entender por quê. Mais um detalhe interessante aqui da mitzvah de Brit Milá, Nirpelá Beseder Ishak Tazria, na Parashat Tazria, vai vir um segundo comando da Torá, da mitzvah de Brit Milá. Dirtiv, que está escrito no Sefer Vaikra Yud Beit Gimel, então o Sefer Vaikra 12:3, Bayom Hashmini Imol Basar Orlato. No 8º dia de vida, vocês vão fazer a circuncisão da carne do prepúcio, quer dizer, a pele que cobre o nosso órgão íntimo, Ve'arbe mitzvot kmoken nirpelu bimkomot arbe batorá, e outras muitas mitzvot da Torá, elas são repetidas em lugares diferentes da Torá. Óbvio que se está repetindo é porque tem algum motivo, algo está sendo acrescentado. Vekulam letzorech, toda repetição de uma mitzvah na Torá é para acrescentar alguma coisa. Vou dar só um exemplo para a gente entender. 3 vezes na Torá aparece a mitzvah de não vai cozinhar a carne do bezerro no leite da sua mãe. Então, por que precisa repetir 3 vezes? Os nossos sábios aprendem no Talmud que dessa repetição a gente aprende que tem 3 proibições. Tem a proibição de cozinhar carne com leite, tem a proibição de comer carne com leite que foram cozidos e tem a proibição de ter qualquer outro tipo de proveito de carne com leite que foram cozidos juntos. Então, sempre que tem uma repetição, a gente está acrescentando algum tipo de conhecimento. Então, como os nossos sábios no Tratado de Shabat, eles já explicaram sobre isso. Venyan mitzvazuhi shechodchim aorla amechase rosh agvia. Qual é a ideia dessa mitzvah? A gente cortar a orlá. Orlá a gente traduz aqui como prepúcio, mas orlá, na verdade, o conceito de orlá, por exemplo, também se aplica nos 3 primeiros anos que a gente plantou uma árvore, ele é orlá. Os 3 primeiros anos a gente não pode ter proveito das frutas dessa árvore. Orlá é tudo que afasta a gente de Hashem. Então, essa orlá que nasce no nosso corpo, a gente vai no 8º dia de vida, a gente vai cortar essa pele que está a mais, Veporim krumrach shelemata mimena, tem mais uma etapa que a gente vai puxar uma membrana que tem por baixo, que deixa titgaler rocha tarache biotoever, para que a gente vai, dessa maneira, a gente vai expor
esse membro do nosso corpo. Então, só para ter uma ideia interessante, o Brit Milá, ele é feito de 3 partes. Existe o corte da pele, existe puxar essa pele para baixo e tem que sugar o sangue do Brit Milá. São as 3 partes do Brit Milá. Os árabes, eles também fazem Brit Milá, mas eles só fazem a parte do corte do Brit Milá. Quer dizer, eles fazem um Brit Milá incompleto. Então, tem aqui, interessante, o Midrash fala para a gente que o Sar de Ismael, o anjo da guarda de Ismael, foi reclamar com Hashem, falou, Hashem, a gente quer ter direito à terra de Israel, e Hashem falou, olha, a terra de Israel ela está associada ao mérito do Brit Milá de Abraham Avinu, então a terra é deles. E aí o Sar de Ismael, ele fala para Hashem, mas a gente também faz Brit Milá. Então está escrito na Torá, quando Abraham ele fez o Brit Milá, ele também fez o Brit Milá no Ismael, que tinha 13 anos. Então até hoje os árabes fazem o Brit Milá com 13 anos. Mas Deus responde para o Sar de Ismael, olha, como vocês fazem o Brit Milá incompleto, então vocês vão ter direito a ficar na terra de Israel até o povo judeu completar o direito deles, o mérito deles, mas quando chegar a vez deles, vocês vão embora, porque a terra ela foi dada para Am Israel, para o povo judeu. Então, Kayadua la mevinim, shetashlum tzurat adam, behasir mimenu ota orla, shehit tosefet bo. Então, o ser humano, através de tirar essa pele a mais do corpo, ele está chegando na sua perfeição física. Quer dizer, a gente já começa, ele vai entrar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente já começa a nossa vida fazendo um ato para que tenha uma pele a mais do corpo, que a gente vai tirar ela para poder chegar se completar na forma do nosso corpo. Mishorshei mitzvazu, as raízes dessa mitzvah, lefi sheratzah, Hashem itbarach likboa ba'am, asher ivdi liot nikra al shemo. Deus, ele quis marcar esse povo que foi escolhido para representar Deus no mundo, quer dizer, nós somos os representantes das leis de Deus, do nome de Deus aqui no mundo, através da Torá. Ele quer que a gente seja marcado também no nosso corpo, od kavua begufam, que a gente tenha um sinal fixo no nosso corpo, leavdilah mishiar amim betzurat gufam, para que a gente seja diferente de todas as nações do mundo, da mesma maneira que a gente também tem diferenças na nossa alma, também para que fique fixo uma diferença do nosso corpo, venikba aivdel begolat azahav, justamente esse sinal vai ser no membro da reprodução, no membro, justamente, a gente acabou de explicar a mitzvah de prurvo, então o sinal deve ser justamente no membro que a gente vai fazer essa mitzvah de prurvo, e assim a gente vai estar completando a tzurat aguf, a forma do nosso corpo, ve'ha'am anivhar hafetz Hashem itbarach leashlim tchunato. Então Deus, ele quer que o ser humano, olha que ideia impressionante, talvez um dos pontos mais importantes para a gente aprender aqui da mitzvah de prurvu, Deus quer que o próprio ser humano ele faça a sua perfeição do corpo. Quer dizer, Deus poderia, Deus poderia ter criado a gente já com o Brit Milá pronto. Quer dizer, se é uma pele a mais, para que Hashem criou e já não criou a gente com o Brit Milá pronto? Ele quer dar para o ser humano essa oportunidade dele consertar o seu corpo através do Brit Milá, aliador, quer dizer, através dos seus atos, ele vai consertar o formato do seu corpo. E isso para a gente é um modelo que também está nas nossas mãos para a gente preencher, completar a nossa alma, bercher peulotav, quando a gente vai refinar todos os nossos atos e chegar na perfeição da nossa alma. Dinei a mitzvah, quais são as leis relacionadas com essa mitzvah? Almi mutelet milat aktanim, sobre quem recai
a mitzvah do Brit Milá nas crianças pequenas. Vehen Milat Avadim, também a gente sabe da Torá que quando Abraham Avinu ele fez Brit Milá nele mesmo, ele fez Brit Milá em Ismael e ele fez Brit Milá em todos os Avadim, em todos os escravos dele. Só um detalhe interessante que os nossos comentaristas falam que o Brit Milá de Abraham Avinu foi antes da concepção de Yitzhak. Para quê? Para que Yitzhak fosse concebido já num estado de perfeição do corpo de Abraham Avinu. Então, só depois disso, do Brit Milá de Abraham, que vai ser a concepção de Yitzhak Avinu. Então, os Avadim também têm a mitzvah. Antigamente, as pessoas eles poderiam comprar Avadim. Óbvio, a gente vai entrar nisso lá para frente. Esqueçam a ideia da escravizaura, dos quilombos dos palmares, de um escravo apanhando, sendo maltratado, sendo violentado pelos donos. Não é nada disso. A Torá tem leis de como a gente tem que cuidar dos nossos escravos e o respeito que tem que ter por eles. Não tem nada a ver com a ideia de toda a escravidão negra, por exemplo, que aconteceu no Brasil, aconteceu em vários lugares do mundo. Não é isso que a Torá ela ensina para a gente, mas o Eved, ele também faz o Brit Milá, porque ele está mudando de status. O Eved, ele deixa de ser um não-judeu, mas ele não vira judeu, ele é agora vamos dizer, uma criatura intermediária entre um judeu e um não-judeu. Ele é chamado agora de Eved, ele é uma criatura por si só. Então, ele fala o seguinte, vê a Hiluk Shebeinehem, é a diferença entre um Eved que é comprado ou um Eved que nasceu na casa de uma escrava que a pessoa tinha. Quer dizer, na Halachá tem algumas pequenas diferenças entre um caso e outro. O Be'ez Enyan Dorim Bishvilá Shabbat Veyom Tov, em que condições a gente pode, por exemplo, Brit Milá, a gente fazer um corte, isso é uma das melachot proibidas no Shabat, um dos trabalhos construtivos que são proibidos no Shabat, mas o Brit Milá, se ele cai no 8º dia dele, ele cai no Shabat, isso dorreta Shabat. A gente pode fazer o Brit Milá no Shabat se for o 8º dia. Se por qualquer motivo não for permitido fazer no 8º dia, por exemplo, o bebê ele está doente, ele está muito pequeno, ele está com icterícia e outras doenças que o Brit Milá faria com que tivesse perigo de vida. Então, se já não é mais o 8º dia, já não pode mais lidrot et Shabbat, não pode mais fazer o Brit Milá no Shabat. O Brit Milá ele é adiado para o domingo. O Be'ez Enyan Dorim Bishvilá Shabbat Veyom Tov, Be'ez Ekatan Mashrim Milato Yoter Shmona Yamim, que crianças que a gente vai adiar, a gente vai tardar o Brit Milá mais do que 8 dias. Então, como a gente falou, numa situação de saúde, principalmente, que obviamente a gente vai adiar esse Brit Milá, Veyeter Prateia Mevoarim Perek Yutet Mishabat. E outros detalhes estão explicados no Tratado de Shabat, no Perek Yutet, Perek é o capítulo 19 do Tratado de Shabat, o Beperek Dalet Mi Ivamot, e o 4º capítulo do Tratado de Ivamot, Vesham Beshabat Nidbaer, que Amal Yevarech. Então, lá no Tratado de Shabat está escrito quem vai fazer o Brit Milá. Não necessariamente tem que ser o pai. A gente vai ver que a mitzvah é do pai, mas o pai pode contratar o moel, alguém que é especialista em fazer Brit Milá, para ser o seu sheliach, o seu representante para cumprir a mitzvah. Então, antes do Brit Milá, o pai ele pega a faca do Brit Milá, ele entrega na mão do moel e ele fala, você é meu sheliach, eu estou te nomeando o meu intermediário para cumprir essa mitzvah. Só uma história que eu vi pessoalmente, um conhecido meu da Yeshiva, ele, quando estava saindo de Shidur com a esposa, eles combinaram que era o sonho da vida dela que o próprio pai ia fazer o Brit Milá do filho. Mas o pai não era moelo, o rapaz não era moelo, ele aprendeu mais ou menos com uma pessoa que ensinou para ele, mas nunca tinha feito nenhum Brit Milá na vida, e foi fazer o Brit Milá do seu próprio filho.
Na época, o Sandak, ele era um dos Gdolei Ador, era um Rav muito grande lá de Jerusalém, o Rav Scheinberg, Zecher Tzadik Livrachá, e foi um desastre total. O menino fez errado o Brit Milá, machucou o nenê, depois ia ter que levar para o hospital para fazer um curativo, para fazer um conserto no Brit Milá. Eu sei que foi um desastre total. Então, se o pai souber fazer o Brit Milá, óbvio que a mitzvah recai sobre o pai, mas se o pai não sabe fazer, pode fazer através de um sheliach, através de um intermediário, e a gente nomeia o Moel para ser o nosso intermediário da mitzvah. Então, quem está fazendo o Brit Milá, ele vai fazer a brachá, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav etzivanu ala milá, que você nos ordenou fazer o Brit Milá, fazer a circuncisão. Vê a Via Ben e o pai do nenê, que vai estar lá do lado, o Beidin Bimkom Sheinav, ou Deus nos livre, um nenê que não tem pai, o pai faleceu, por exemplo. Então, o Beidin, o tribunal da cidade, fica responsável pelo Brit Milá. Então, algum representante do Beidin, ele vai fazer a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav etzivanu, então, que Deus nos ordenou a inserir essa criança no Brit, no pacto que Abraham Avinu fez com o Criador do mundo. Ve'omdim shamonim, e todos os que estiverem presentes lá no Brit Milá, quando eles escutam essa brachá, eles devem responder que Shem shezachah labrit, da mesma maneira que ele teve o mérito de entrar no pacto com Hashem, ken yezakeu aquel que Deus também dê méritos para ele, que ele possa ler Torá, ler Rupá, o Lemassim Tovim, que ele possa estudar a Torá, que ele possa ir para Rupá se casar e que ele possa fazer Massim Tovim, ele possa fazer bons atos na vida dele. Benoeged Bekol Makom Bekol Zman, também uma mitzvah que se aplica em qualquer lugar, em qualquer época da história. Ve'eina Nashim Chayevot Bemilat Bnehem, as mulheres também aqui não têm obrigação de Brit Milá do filho delas. Eila Aav, o pai, ele tem obrigação de fazer Brit Milá no filho. O Beidin Bimkom Sheinaav, ou Deus nos livre, numa situação que não tem pai, o tribunal da cidade é responsável pelo Brit Milá dessa criança. Veover al mitzvazu, velo malatzmo, mishegia leklal onashim. Agora, essa criança, que Deus nos livre, o pai e o Beidin não fizeram o Brit Milá dela, quando ela chega na época que ela já pode receber os castigos da Torá, quando que é isso? Sheu, Shlosh Estreshana Veyom Echad, que é a idade de 13 anos e um dia, Bechol Yom Sheyavor Alav Mishegdal, Veloi Molatzmo, cada dia da vida dele que passar, e ele não fizer, quer dizer, a obrigação é do pai, mas quando o pai, ele não cumpriu a mitzvah, e a mitzvah recai sobre a própria criança, cada dia que ele não cumpriu, mevatel mitzvah taseh, é considerado que ele anulou uma mitzvah da Torá, cada dia que ele não cumpre, é mais uma transgressão que ele tem nas costas. Veimet veu arel, e se esse rapaz ele morreu incircunciso, bemezid hayav karet, se foi intencional, que ele não quis fazer o Brit Milá, ele tem isur karet, ele tem um desligamento espiritual. Aval en laav hiuv karet bemilat beno. O pai não tem castigo de karet, de desligamento espiritual, se ele não fizer o Brit Milá do filho. Careta é para a própria pessoa que não se importou de fazer o Brit Milá. O pai que não cumpriu, Eila chover al mitzvah taseh, ele está transgredindo, óbvio, ele vai ser cobrado por transgredir uma mitzvah positiva da Torá, mas ele não tem aqui o careta. Careta é para a própria pessoa que faleceu sem fazer o Brit Milá intencionalmente. Ve'en bekol Torá mitzvah taseh shechayavim al bitulá karet, não tem nenhuma mitzvah da Torá que você deixar de cumprir essa mitzvah tem isur karet, tem desligamento espiritual, que imzo, essa mitzvah de Brit Milá, e a segunda mitzvah que é Shritat Pesach,
Fazer o Corban Pesach também, se a pessoa intencionalmente deixasse de fazer o Corban Pesach, ele tem caret, quer dizer, tem caret, esse desligamento espiritual, para muitas mitzvot, lota ser proibições da Torá, mas mitzvot AC, que são mitzvot que você deve fazer, tem 2 mitzvot em toda a Torá, que tem caret, que é Brit Milá e Corban Pesach, que são os 2 pactos que a gente tem com Hashem, nosso pacto particular e o nosso pacto coletivo. Então, Baruch Hashem, essa é a segunda mitzvah da Torá. Só para a gente terminar, uma história impressionante de como o povo judeu sempre levou essa mitzvah a sério. Na Rússia, se um judeu fosse pego cumprindo mitzvot, ele era mandado para a Sibéria. Então, Brit Milá era um grande problema. Como que você vai conseguir juntar minyan escondido? Junta os amigos. A gente sabia que, infelizmente, muitos judeus eram delatores. Ninguém sabe quem é delator, quem não é delator. Então, às vezes, levava muito tempo até conseguir fazer o Brit Milá de uma criança. Teve uma mãe que, quase 1 ano depois, ela conseguiu fazer o Brit Milá do filho. E o que aconteceu? Depois do Brit Milá, ela pegou o nenê no colo para levar para dentro de casa e escutaram um barulhão, a mulher tinha desmaiado. Então, acordaram ela, falou, o que aconteceu? E olha o que ela contou. Ela estava com medo que ela ia acabar nunca fazendo o Brit Milá do filho. Ela fez uma promessa que, enquanto ela não fizesse o Brit Milá do filho, ela não ia dar um beijo no filho dela. Então, aquele dia, o nenê já com 1 ano de idade, foi a primeira vez que ela deu um beijo no filho dela e a emoção foi tão grande que ela acabou desmaiando. Essa é a seriedade que Baruch Hashem, o povo judeu, sempre teve com o cumprimento da Torá e das mitzvot. E Bezrat Hashem, na aula que vem, a gente continua com as outras mitzvot. Shabbat Shalom.